Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. E hoje nós vamos trabalhar associação de paredes em paralelo. Repare que na nossa última videoaula nós trabalhamos a associação de paredes em série, ou seja, uma parede seguida da outra. Agora nós vamos trabalhar uma parede paralela à outra. Então como é que funciona isso? Então vamos analisar aqui passo a passo. Então primeiro, associação de paredes em paralelo. Desenhei uma parede representada aqui, né, pela cor preta, e coloquei paralelamente a ela uma outra parede representada pela cor vermelha. Repare, estou fazendo uma situação em que as grandezas associadas ao fluxo de calor sejam todas diferentes. Então, eu tenho essa parede com uma constante de condutibilidade térmica K1, eu tenho essa parede com uma espessura E1, eu tenho essa parede com uma área superficial A1, certo? Então, quer dizer que essa parede vai ter um fluxo de calor Q1, né? Então, Q.1 aqui, né? Que é o fluxo de calor, no decorrer do tempo. A única coisa, observação, a única coisa que tem em comum as duas paredes é justamente a diferença de temperatura, tá? Então, essas duas paredes são submetidas à mesma diferença de temperatura. Depois, na parede de baixo, diferente da parede de cima, ela tem uma constante de condutibilidade térmica K2, uma espessura E2, uma área A2, então o fluxo de calor que vai seguir através dessa parede vai ser um fluxo Q.2. Tá? Então, temos fluxos de calor diferentes porque são paredes diferentes. Tá? O desenho aqui, evidentemente, coloquei os desenhos tudo na mesma dimensão, tá? Justamente só para representar, mas não é uma obrigatoriedade que essa espessura aqui seja igualzinha a essa. Essa aqui pode ter uma espessura e essa aqui é uma espessura diferente. Essa aqui tem uma área, essa aqui tem uma área diferente. Mas em comum, essas duas paredes elas estão submetidas à mesma diferença de temperatura. Bom, o que eu sei? Que se eu pegar o fluxo de calor que passa pela parede superior e o fluxo de calor que passa pela parede inferior, eu vou ter o fluxo de calor total. Então esse QT que eu tenho, esse Q ponto que eu tenho aqui, é o fluxo de calor total que vai passar através das duas paredes. Fluxo de calor da parede 1 mais fluxo de calor da parede 2 me dá o fluxo total. Como é que eu determino esse fluxo de calor? Então o fluxo de calor proveniente da parede 1 é dado por K1, A1 sobre E1, vezes a diferença de temperatura, T2 menos T1. O fluxo de calor que é dado pela parede 2 vai ser o quê? K2, A2 sobre E2, diferença de temperatura entre as faces da parede, T2 menos T1. O que eu sei? Que o Q ponto é o Q1 ponto mais o Q2 ponto. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que somar essas duas equações. Bem, vamos somar então. Né? Vou colocar logo entre parênteses, porque eu já estou vendo que eles têm um fator comum, que é o T2 menos o T1. Ó. Então vamos fazer aqui esse fator comum. Então o que eu tenho? K1A1 sobre E1 mais K2A2 sobre E2, né? Entre parênteses, é multiplicado, né? Então multiplica aqui por T2 menos T1, que é a diferença de temperatura comum para os dois termos. Bom, mas uma coisa eu já tinha visto, né, na aula referente à associação de paredes em série, que a resistência térmica que uma parede oferece é dada pela espessura, né, a razão da espessura, pela constante de condutibilidade e a área. Então, se eu tenho que a resistência térmica é dada por E dividido por K vezes A, então se eu inverter isso daqui, eu vou ter KA sobre E. Então, repara que eu tenho aqui ó, KA sobre E. Então, KA sobre E. Então, ao invés de ficar utilizando R, eu vou inverter e vou ficar utilizando 1 sobre R. Ora, então vamos ver como é que fica. Né? Então, eu tenho Q ponto vai ser o quê? 1 sobre R1, que corresponde a esse termo aqui. Né? Repara que R é E sobre KA, então 1 sobre R é KA sobre E. Então, se eu tenho KA sobre E, eu tenho 1 sobre R. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, referente à segunda parede, que multiplica a diferença de temperatura. Eu posso ter várias paredes associadas em paralelo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar todas elas. Então, o Q ponto seria o quê? O somatório de todos os 1 sobre RI, onde RI vai de 1 até o infinito, então 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente,
multiplicando pelo produto, né, da diferença de temperatura entre as faces da parede. Lembrando então que o RI é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 nesse caso daqui. Ora, mas nós sabemos que nós podemos fazer uma analogia com o estudo que é feito lá na eletricidade, né? Isso foi visto lá na física 3. Quando você tem uma associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente, ou seja, o inverso da resistência equivalente é dado por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então eu posso fazer um estudo, por exemplo, de paredes associadas em paralelo, 2 a 2. Então, por exemplo, nesse caso, né, onde eu tenho que aliás, aqui é 1 sobre RI, ó. Mas cuidado aqui, 1 sobre RI, cuidado aqui, 1 sobre RI, opa, assim, RI, tá? É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso lembrar que isso daqui é feita uma análise paralela, né, uma analogia com a física 3. Então, quem lembra lá da física 3 vai perceber que quando você fazia aquela associação de resistores em paralelo, o que você fazia? Você tinha que a resistência aí seria o quê? O produto dividido pela soma. R1, R2 sobre R1 mais R2. Então eu posso fazer isso aqui também. Eu posso ter que o Q ponto vai ser o que? A resistência oferecida pela parede 1 vezes a resistência oferecida pela parede 2 sobre R1 mais R2, que multiplica T2 menos T1. Certo? E ainda mais, ainda posso fazer mais uma analogia aqui ainda. Olha só, vamos virar aqui a câmera. Ainda posso fazer mais uma analogia com a lei de Ohm agora. Então eu fiz uma analogia aqui com a associação de resistores para poder chegar nesta fórmula aqui, que é válida para a nossa parede em paralelo, mas também posso fazer uma analogia com a lei de Ohm, porque você lembra que o Q ponto, né, ou seja, a corrente elétrica, ou seja, o fluxo de carga no decorrer do tempo, corresponde ao que? A razão da diferença de potencial pela resistência equivalente. Então, ou seja, eu tenho que a diferença de potencial é a resistência equivalente vezes o Q ponto. Então, se eu pegasse, por exemplo, né, a diferença de temperatura, ela seria o quê? Ela seria, vamos pegar aqui, ó, a diferença de temperatura seria o quê? Seria a resistência oferecida vezes o Q ponto, que é o fluxo de calor. Então dá para fazer um estudo muito parecido, né? Então se você sabe trabalhar a associação de paredes em paralelo, você pode, no momento, por exemplo, que esqueceu alguma fórmula, fazer uma analogia com a lei de Ohm lá da eletricidade na física 3. Tá certo, pessoal? Então, bastante tranquilo, né? Não tem grandes aí novidades. Nós tínhamos feito o estudo da associação de paredes em série, fizemos uma analogia, inclusive, com a associação de resistores em série, e agora fizemos um estudo da associação de paredes em paralelo e fizemos uma analogia também com a associação de resistores em paralelo, na qual você tem uma analogia também com a lei de Ohm, né? Que você tem que a corrente elétrica é a razão da diferença de potencial pela resistência equivalente dos resistores. Então você também tem, né, que o fluxo de calor corresponde ao quê? A razão da diferença de temperatura pela resistência equivalente entre essas paredes. Certo? Então, essa aí é a nossa explicação sobre a associação de paredes em paralelo. E aí nós vamos passar para vocês, né, posteriormente, uma atividade também, um exercício. Vou resolver um exercício aqui envolvendo tanto a associação de paredes em série quanto a associação de paredes em paralelo, mas também algo importante, uma associação mista de paredes. Então fique atento que aqui no nosso canal nós vamos estar resolvendo também um exercício tratando desse conteúdo, ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. É um panorama geral, né, do nosso quadro. E aí você já tem também o estudo da associação de paredes em paralelo. Beleza? É isso aí. Obrigado e até mais ver, se Deus quiser.